Oro para que a comunhão seja eficaz. Talvez você tenha pensado em comunhão de uma forma muito diferente do que Paulo pensa e atua nas relações em que ele encontra no seu ministério. E é isso que a gente vai pensar hoje na carta que Paulo escreve a Filemon. Oro para que a comunhão seja eficaz. Convido você para ouvir e pensar sobre essa mensagem na carta a Filemon. Oro para que a comunhão seja eficaz. Eu me incomodo com a forma como eu uso a palavra comunhão e a forma como eu vejo as pessoas ao meu redor usando a palavra comunhão. Isso porque a gente faz com a palavra comunhão o que muitos observadores do nosso tempo e da forma como a gente usa a linguagem chamam de verbicídio. A gente assassina os verbos. A gente violenta os adjetivos, a gente inutiliza algumas palavras. A gente faz isso quando a gente inflaciona o uso da linguagem. A gente, ao invés de usar a palavra muito, a gente usa extremamente. Ao invés de ser preciso, a gente exagera no significado para passar intensidade, mas sem perceber, a gente vai perdendo a força de cada uma das palavras. E mais do que isso, o problema do verbicídio é que as palavras sempre encontram uma forma de se vingar da gente. Precisamos ser muito cautelosos com a forma como nós usamos a linguagem, porque é por meio da linguagem que nós expressamos o pensamento, o sentimento, a compreensão das coisas e muito facilmente a gente pode ficar sem os termos adequados, sem as qualificações precisas, sem o uso que realmente transmite o que a gente quer dizer. Mas o problema do uso inadequado da palavra comunhão é que ele esconde um problema muito maior. O problema menor do uso é que ele demonstra um problema de compreensão do que de fato significa comunhão. Por isso que nós hoje vamos pensar na comunhão e no que isso significa para o apóstolo Paulo, na forma como essa palavra aparece no Novo Testamento, compreendendo que usar o termo é uma parte muito importante de compreender o termo. O que é que realmente o Novo Testamento nos ensina, nos exorta e nos ordena que saibamos e expressemos na nossa relação um com o outro quando ele usa a palavra comunhão. E para a gente tentar recuperar o significado desse termo tão importante, em especial nas cartas do apóstolo Paulo, a gente vai contar uma história. Eu vou convidar você para acompanhar a leitura de Filemon, dos versículos 4 até o versículo 21. Filemon, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor.
reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. A gente tem uma história de 3 personagens, Paulo, Filemon e Onésimo. Paulo provavelmente é o que dispensa qualquer apresentação. O apóstolo está preso, possivelmente em Roma, como alguns estudiosos admitem, ou talvez em Éfeso, como algumas outras possibilidades apontam, e que também é uma cidade mais próxima a Colossos. O segundo personagem é Filemon. Filemon muito provavelmente está na cidade de Colossos, uma cidade que Paulo nunca foi, mas Filemon é uma pessoa que provavelmente se converteu à mensagem do Evangelho a partir do ministério de Paulo, enquanto ele, Filemon, estava em Éfeso, e depois ele retorna para sua cidade, onde ele tem posses, ele tem casa, ele tem escravos. Não era preciso ser do extrato mais elevado da sociedade para você ter escravos, mas era preciso ter algum nível de acúmulo financeiro, de proeminência econômica para que você tivesse esse tipo ou essa quantidade de posses, como a carta indica que Filemon tinha. Mas Filemon então tem essa relação muito próxima a Paulo como companheiro na fé, como cooperador na fé, e isso surge a partir do ministério que Paulo empreende entre os gentios e que alcança a pessoa de Filemon. A terceira pessoa é Onésimo. Onésimo, ao que tudo indica, tanto no contexto direto da carta quanto dos documentos mais antigos que temos que nos falam sobre essa pessoa ou sobre esses personagens, é que ele é um escravo e era um escravo de Filemon. Ele fazia parte da propriedade de Filemon. E Onésimo foge, o que era muito comum para um escravo da época. Os escravos, sempre que tinham a oportunidade, que tinham uma condição que não era uma condição de equilíbrio ou uma condição que era aquilo que ele almejava, o que eu e você certamente teríamos no nosso coração e no nosso desejo se fôssemos escravos, é que esses escravos fugissem assim que tivessem a possibilidade. E tão comum quanto o escravo fugir há 2000 anos atrás, era um escravo roubar algo do seu senhor. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma garantia de que iria conseguir sobreviver, de que iria conseguir algum trabalho, de que iria conseguir encontrar os meios para suprir as suas necessidades mais básicas. Por isso, se ele tinha a oportunidade de fugir e de levar algo consigo, ele levaria. E é muito provável que Onésimo tenha feito isso. Isso porque Paulo faz referência aqui na parte final da carta de que se Onésimo deu algum prejuízo a Filemon, Paulo pagaria do próprio bolso, ele tiraria dos próprios recursos para ressarcir Filemon. É muito difícil imaginar que Onésimo não fez isso e Paulo, junto com Onésimo, escreve essa carta sem ter nenhum fato ou nenhum ato de Onésimo em vista. Então esse é o cenário. Paulo, o apóstolo, Filemon, seu cooperador, dono de uma casa e de escravos, e Onésimo, o escravo fujão. Onésimo, aquele que foge da casa de Filemon e se encontra com Paulo. Por que é que ocorre esse encontro? Por que é que Onésimo está agora ao lado de Paulo no momento em que essa carta é escrita? É muito provável, é bem possível que, assim como vários escravos na época, Onésimo consegue fugir, mas não consegue sobreviver bem. Ele não consegue encontrar em Éfeso ou em Roma os meios necessários para a sua subsistência. E ele está considerando agora voltar para a casa do seu senhor, porque com certeza a escravidão não é a condição desejável para ninguém hoje ou há 2000 anos atrás, ainda que o fenômeno da escravidão como nós conhecemos aqui no Brasil, nos séculos recentes, tenha sido um fenômeno muito diferente da escravidão do que acontecia no período romano. Nos dois casos, é um cenário degradante para a condição de vida de qualquer homem ou de qualquer mulher. Onésimo não desejava voltar, mas precisava, ao que tudo indica, voltar para a casa de Filemon, senão ele iria morrer de fome, senão ele não iria conseguir encontrar qualquer emprego, qualquer meio de sobrevivência, seja lá onde ele se encontra, em Roma ou em Éfeso. E ele sabe que Paulo está preso na mesma cidade em que ele está, e ele sabe que Paulo é alguém em quem o seu senhor tinha grande consideração, tinha como um companheiro muito valioso para sua própria vida, e certamente, se Paulo falasse algo, Filemon iria escutar. É a isso que Filemon está recorrendo.
ou é a isso que Onésimo, está recorrendo, na sua confiança de que a relação entre Paulo e Filemon poderia trazer para ele a condição de voltar para a casa do seu senhor. Só que nesse processo e nesse encontro, Onésimo se converte. Onésimo, assim como Filemon, passa a ser um companheiro muito valioso de Paulo. E agora a condição muda completamente, porque o que Paulo está procurando não parece ser aquilo que Onésimo buscava quando vai ao seu encontro. Para a gente entender essa carta, duas perguntas são fundamentais. O que é que Paulo efetivamente pede e o que é que Paulo tem em mente ou de que forma ele imagina que aquilo que ele pede pode ser feito. De que maneira ele espera que Filemon cumpra aquilo que ele pede de Filemon. Duas perguntas, o que e como. E é muito interessante a gente perceber o que é que Paulo não faz. Paulo não traz um pedido de desculpas em nome de Filemon. Em nenhum momento Paulo retrata que Onésimo está arrependido de ter fugido da casa de Filemon. Em nenhum momento ele retrata que ele mesmo, Paulo, garantiu que Onésimo esteja arrependido pelo que ele fez. Em nenhum momento Paulo pede desculpas em nome de Filemon ou conduz o pedido de desculpas que Onésimo faz e que ele atesta. A outra coisa é que em nenhum momento Paulo trata Onésimo como fugitivo. Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, Onésimo não só era escravo fugitivo e era digno de punição. Ele, por lei, poderia e até deveria ser castigado fisicamente no seu retorno na casa do seu senhor. Ele poderia, por lei, ser morto por Filemon por ter cometido esse crime, até como uma forma de manter a estrutura social, até como uma forma de manter a estrutura escravocrata intacta. Então, era legítimo a um senhor matar o próprio escravo em casos como esse em que o escravo foge da casa do seu senhor e nesse processo leva alguma coisa que é parte da propriedade do seu senhor. Não é isso que Paulo traz para o foco da discussão. Ele não trata de pedir desculpas e ele não trata Filemon como um fugitivo. Como é que Paulo chama Onésimo? Paulo chama Onésimo como sendo o seu filho. Paulo chama Onésimo como sendo o seu próprio coração. Envio a você o meu coração. E ele chama Onésimo como sendo um irmão amado. Irmão amado dele, que é o apóstolo Paulo, e irmão amado também de Filemon, que é o seu senhor. Essa simples mudança na compreensão de quem é Onésimo, essa simples mudança na compreensão de como Filemon, senhor, deveria ver Onésimo, escravo, tinha a capacidade de transformar e de abalar profundamente todo o fundamento no qual Filemon estava apoiado, toda a estrutura social e cultural na qual Filemon se assentava, Filemon se apoiava, toda a estrutura, o firmamento da forma como as coisas deveriam acontecer, que Onésimo se encontrava e mesmo onde Paulo habitava, tudo isso estava sendo questionado, estava sendo frontalmente atacado pelo apóstolo pela simples mudança de perspectiva de quem é Onésimo. Quem é Filemon? Agora que Onésimo é nosso irmão em Cristo, esse que fugiu da sua casa e provavelmente roubou algo de sua propriedade. Se isso mudasse na cabeça de Filemon, como já havia mudado na cabeça de Paulo, e se o próprio Onésimo reconhecesse aquilo que era a sua condição diante de Filemon, tudo isso poderia trazer consequências muito profundas, não só para a relação entre Filemon, senhor, e Onésimo, escravo, não só para a relação entre Filemon e Paulo, mas poderia trazer uma profunda mudança para todos aqueles que estavam em volta desses personagens, para todo o ambiente em que eles se inseriam. Aquilo que Paulo estava fazendo e a narrativa que ele estava construindo, o argumento que ele estava colocando para Filemon, tem como fundamento uma outra compreensão mais profunda que aparece no apóstolo Paulo e que é mais explícita em outras cartas. Aquilo que acontece em outros contextos é o mesmo que acontece em Filemon, mas ele torna mais claro e torna mais explícito algo que ele fala em 2 Coríntios 5,19. Qual era a convicção de Paulo
ali em 2 Coríntios, ou quando ele está na sua relação de orientar aquela igreja sobre problemas tão profundos. Havia grande dificuldade na reconciliação entre diferentes partidos, entre diferentes grupos que haviam se estabelecido dentro da igreja de Corinto, e no processo de argumentar e explicar para eles o que é que estava acontecendo com a igreja e com o próprio corpo de Cristo como um todo, Paulo vai falar o seguinte: Deus reconciliou o mundo com ele por meio do Messias. Essa é a convicção que atravessa todas as cartas de Paulo. Deus reconciliou o mundo com ele por meio do Messias. Essa é a mensagem e essa é a missão de Paulo: anunciar que Deus reconciliou todas as coisas por meio da pessoa de Jesus. Se Paulo tem por missão anunciar essa mensagem, Paulo de alguma forma também tem por missão concretizar essa mensagem, pensar quais são as consequências para cada um dos contextos que ele encontra e para cada um dos contextos que surgem a partir do momento em que essas comunidades em torno de Jesus surgem no coração do Império Romano. Numa cidade como Éfeso, com todos os seus conflitos, numa cidade como Corinto, na igreja que se encontra em Roma, aquilo que está acontecendo na relação dos que estão na cidade de Filipos e aqui na relação entre Filemon e Onésimo, entre senhor e escravo. Paulo tem essa compreensão. E o que é que explicitamente ele entende que essa convicção gera de consequência para a relação entre esses dois homens, entre esse senhor e esse escravo? É aquilo que ele coloca explicitamente no versículo 17. Não sei se você prestou atenção, mas o pedido de Paulo é claro. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Onésimo, se você me considera o seu companheiro, koinonos, receba-o como se você estivesse recebendo a mim. Se eu sou o seu irmão, ele também é seu irmão. Se você me considera seu companheiro na fé, seu koinonos, a mesma palavra cuja raiz está em koinonia, comunhão, se ele é o meu koinonos, o meu companheiro, se você é o meu koinonos, o meu companheiro, então você também é irmão de Onésimo. Você, Filemon, partilha com Onésimo a mesma vida que eu partilho com você. Aquilo que foi dado tanto a mim quanto a você, agora foi dado a Onésimo. E isso não é pouca coisa. Isso não é um fato de segunda ordem para um problema tão concreto como esse que agora está diante de você. Um escravo que, pela propriedade, pela lei que governa sobre nós, é parte da sua casa, é parte dos seus bens. Mas do ponto de vista do Messias, ele é osso dos seus ossos. Ele é sangue do seu sangue. A mesma vida que flui nas suas veias é a vida que flui nas veias de Onésimo e que flui nas minhas veias. Nós todos partilhamos a vida do Messias. Ele é carne da sua carne. Ele é parte da sua família, não apenas como um membro que precisa ser aceito por obrigação, mas como alguém que você receberia com todo o amor e com toda a gratidão dentro da sua casa. É muito claro que Paulo está com intenções de, ao sair do cárcere que ele se encontra, ir visitar Filemon. Ele torna isso explícito. E com certeza Filemon iria receber Paulo com todo prazer, não apenas por obrigação, mas como gratidão. Eu imagino como seria um privilégio para mim receber Paulo, que entendo quem Paulo é, mas se Paulo tivesse sido aquele por meio de quem eu encontro a mensagem do Evangelho, se eu tivesse clareza de tudo aquilo que estava envolvido no ministério do apóstolo Paulo e ele viesse para minha casa, eu ia me sentir como o homem mais privilegiado do mundo. Certamente Filemon ainda mais, tendo convivido com Paulo da forma como conviveu, tendo recebido diretamente da pregação de Paulo aquilo que ele recebeu, teria toda a generosidade em ser o anfitrião do apóstolo em sua casa, e é isso que Paulo planeja. Isso não nos surpreende completamente. O que surpreende é que Paulo está dizendo: receba Onésimo como se você estivesse recebendo a mim. Se ele lhe causou prejuízos, eu pagarei do meu próprio bolso. O que Paulo está colocando aqui é, no mínimo, que Onésimo não deve ser punido por parte de Filemon, não deve ser condenado por Filemon. Mas isso é só parte do pedido. Com certeza, Paulo queria muito mais
do que alforria. Paulo queria muito mais do que liberdade do ponto de vista legal. E eu acredito que a liberdade e a discussão da alforria no mundo antigo, a partir do apóstolo Paulo, é uma coisa muito relevante. É algo muito importante. Mas da forma como Paulo escreve a Filemão, da forma como Paulo coloca o coração do seu argumento, existe algo muito mais importante do que apenas liberdade. Existe algo ainda mais sério e com consequências ainda mais profundas do que libertar um escravo da propriedade de um senhor. Corrigir essa parte do pecado que entra no mundo e fragmenta as relações a tal ponto que me faz crer que eu posso ter como posse e como bem uma outra vida humana. Não posso. Não é a compreensão de Paulo sobre a vida humana e sobre a relação que deve acontecer entre Filemão e Onésimo. Mas o que a gente está colocando aqui é, por mais grave que seja esse problema, existe outra coisa ainda mais importante do que a alforria. E o que é isso? Comunhão. Paulo não quer apenas alforria. Ele quer comunhão entre Filemão e Onésimo. E aquilo que ele coloca como fundamento para que Onésimo seja tratado por Filemão não apenas como um escravo liberto, mas como um irmão. Não apenas como um irmão, mas um irmão amado, é justamente aquilo que a gente está recuperando hoje. O que é isso que Paulo usa como koinonia? O que é isso dizer que ele é koinonos de Filemão? Que Filemão é koinonos, parceiro de Paulo. Paulo, então, vai usar essa palavra dentro de um contexto onde muitas palavras ou muitos usos diferentes eram possíveis para aquilo que ele coloca como sendo koinonia. Koinonia significa parceria, significa companheirismo, mas poderia ser utilizado no contexto econômico. Se você é meu parceiro, se você é minha parceira para comprar ou vender, você é meu koinonos do ponto de vista econômico. Se você é meu parente, se você é irmão, irmã, pai ou mãe, primo ou tia, você é meu koinonos do ponto de vista familiar. Temos um vínculo biológico, um vínculo sanguíneo. Se você era parte do Império Romano e adorava a um deus do panteão grego, do panteão romano, então, nesse processo de adoração, você estava construindo koinonia, você era koinonos com essa divindade. Você tinha alguma relação de proximidade e de vínculo com essa divindade. Uso econômico, uso familiar e uso religioso. Qual desses usos Paulo está fazendo quando ele usa tanto a palavra koinonia, no versículo 6, quanto koinonos, no versículo 17 de Filemão? Todos eles. O que Paulo tem em mente é que aquilo que nós temos no Messias inclui todas essas formas de vínculo, de parceria e de companheirismo que era utilizada para a palavra koinonia na época em que ele a emprega na sua correspondência com Filemão. O que Paulo tem em vista é: nós partilhamos da vida do Messias, o que poderia ser classificado como um sentido religioso, partilhando todos os recursos e bens que nós temos, koinonia no sentido econômico da palavra, a fim de suprir as necessidades e para o crescimento daquilo que é a família do Messias. Koinonia no sentido familiar. Tudo o que poderia ser compreendido por meio da palavra koinonia, parceria, companheirismo, seja do ponto de vista religioso, econômico ou familiar, estava incluso no uso que Paulo fazia dessa palavra. Paulo, então, está colocando como algo fundamental, um dos dois fundamentos para essa carta, justamente essa palavra, comunhão. Aquilo que muitas vezes a gente usa no nosso dia a dia é que comunhão é mais ou menos como sorvete de flocos no domingo de tarde. Todo mundo gosta de desfrutar, mas não tem nenhum valor de sobrevivência. Não é isso que é comunhão. Comunhão não é simplesmente partilhar uma refeição com alguém e jogar bola com a pessoa que você gosta. Comunhão não é compatibilidade de personalidade, não é porque eu e você gostamos das mesmas coisas que nós temos comunhão. Paulo, na relação entre Filemão e Onésimo, provavelmente estava falando de duas pessoas que viviam universos diferentes, habitavam a mesma casa, estavam debaixo das mesmas leis, mas desfrutavam de uma condição de vida que era completamente distinta. Essa barreira está sendo completamente derrubada na pessoa do Messias. E é isso que Paulo está colocando aqui. Agora vocês têm comunhão, do ponto de vista religioso, familiar e econômico.
vocês partilham todas as coisas, porque vocês são um no Messias. O outro fundamento da carta a Filemon não é apenas a comunhão que eles possuem um com o outro, mas é também a aceitação. A aceitação implicava que Filemon deveria receber, deveria aceitar Onésimo como um membro da sua casa, não mais como escravo, mas como parte da sua família. E isso talvez pareça um problema pontual. Isso era um problema que a gente encontra na relação tão distorcida que seria um senhor e escravo, que é tão estranha aos nossos olhos, mas que seria tão natural no mundo antigo. Mas não é um problema pontual, não é simplesmente sobre escravidão que Paulo está falando e sobre aquilo que ele está tratando. O que Paulo está colocando nessa relação especificamente é uma das coisas que ele faz em todo o seu ministério, mais uma vez como parte principal e fundamental da missão que ele recebeu da parte do Messias. E que missão é essa? Nós somos um corpo, uma família do Messias, uma família de Abraão, e que essa família precisa ser uma só porque estamos inseridos em um só Messias. Se somos um corpo de uma cabeça, e essa cabeça é um único Messias, então a unidade é uma das coisas mais fundamentais que a gente busca na nossa relação como parte do corpo de Cristo. Comunhão e aceitação são importantes porque para Paulo a unidade não era uma coisa que faria bem à igreja. A unidade não é uma coisa que seria agradável as pessoas que faziam parte da igreja desfrutar, porque é muito melhor do que a divisão, é muito melhor do que a confusão. O que Paulo está colocando é: parte central da nossa missão é ser um só corpo. Parte central da nossa missão é entender que em um Messias nós recebemos a mesma fé, o mesmo batismo, partilhamos da mesma vida, e se somos todos trazidos a essa nova criação e a essa nova existência pela mesma vida, nós precisamos agir como um só povo, como uma só família, que de fato é a natureza daquilo que temos dentro da igreja, no corpo de Cristo. Eu acredito que se Paulo ressuscitasse hoje, não para o corpo da glória, não a ressurreição final, mas apenas para ver como é que as coisas estavam acontecendo com a igreja de Cristo, como é que a mensagem que ele começou, que ele anunciou inicialmente entre os gentios e de forma tão frágil e tão imperceptível para praticamente todas as pessoas ao seu redor, como é que isso deu frutos no mundo 2000 anos depois? Como é que isso saiu do Império Romano e chegou num continente que era completamente desconhecido para ele, que é o apóstolo Paulo? E se ele pousasse aqui no Brasil e visse qual é o estado da igreja e daqueles que se identificam como discípulos de Cristo hoje, no nosso cenário, ele ficaria bastante escandalizado. Talvez não com os desvios doutrinários, mas com o desvio da comunhão, com o desvio do fato de que hoje temos uma capacidade impressionante de se dividir. A gente tem uma capacidade muito grande de fragmentar aquilo que ele sempre enxergou como uma realidade única, unificada, e que era uma das partes mais importantes do testemunho para que o mundo cresce, que o Pai enviou o Filho. Aquilo que Paulo veria é uma igreja em uma esquina, a outra igreja do outro lado da rua, e essas duas pessoas, ou esses dois grupos, talvez até admitindo que adoram o mesmo Deus, e talvez essa seja a sua realidade. Você faz parte de uma comunidade, você faz parte da IBNU, faz parte de uma outra igreja, e aquele outro local onde as pessoas também se chamam discípulos de Jesus, estão adorando a Deus, mas você não se vê como irmão deles. Você não vê que você tem obrigação para eles, como Filemon tinha em relação a Onésimo, como Onésimo tinha em relação a Paulo, e como Paulo se via obrigado em relação a todos aqueles que partilhavam o corpo de Cristo. Essa não é a relação que normalmente nós enxergamos em todos os outros que se veem como discípulos de Jesus. Por mais diferentes que sejam as nossas interpretações e opiniões, dificilmente a gente consegue argumentar contra Paulo que unidade é uma necessidade, que comunhão é um vínculo fundamental daquilo que nós partilhamos no mesmo Messias. Se tivéssemos 3 Messias, seria admissível que teríamos 3
povos, ou 3 corpos do Messias, que teríamos 3 igrejas de naturezas completamente diferentes. Não é isso que aparece na mensagem de Paulo. Aquilo que ele coloca é: nós precisamos buscar a unidade do povo do Messias destruindo todas as barreiras tradicionais. E é isso que Paulo faz na carta aos Gálatas. Qual é a principal barreira que vocês estão enfrentando? O fato de que existem judeus e que existem gentios dentro da mesma igreja, dentro da mesma comunidade, mas que não se veem como parte da mesma família. Por quê? Porque gentio não pode sentar na mesma mesa que o judeu. O gentio, na cabeça de um judeu, é por definição alguém impuro. É alguém que come comidas impuras, é alguém que é não circuncidado, é alguém que adora outros deuses ou adorou outros deuses sem perceber a gravidade do pecado que estava cometendo. Por definição, o gentio está errado. Então, judeus e gentios, agora, na perspectiva e no evangelho que Paulo anuncia, não se veem mais como pessoas completamente diferentes, mas eles partilham a mesma mesa porque eles partilham da mesma vida do Messias. Aquilo que o Messias faz para os judeus, ele faz para os gentios. Qual é o problema que acontece entre os filipenses? Essa barreira entre o senhorio de Cristo como Senhor máximo sobre todos os outros governos e o fato bem presente e bem concreto que a gente tem que adorar César, que o imperador do mundo, na verdade, é o imperador romano. Como é que a gente então rompe essa barreira? O evangelho que destrói a nossa fraca percepção de que existem coisas que me separam do outro porque ele não partilha da mesma realidade que eu. Ele não nasceu no mesmo lugar que eu, ele não tem a mesma cidadania que eu tenho, ele não faz parte da mesma etnia que eu faço parte. Isso é derrubado no anúncio e na ação do evangelho dentro do contexto da cidade de Filipos. O que é que acontece na carta a Filemon? A barreira que separa um senhor e um escravo foi completamente abolida. Aquilo que define você, Filemon, como um senhor de escravos é muito, muito menor do que aquilo que define você como um seguidor de Jesus. Aquilo que define Onésimo como um escravo não define mais, porque todos partilhamos da mesma vida debaixo do mesmo Messias. Nenhuma fonte de identidade que nos separa pode sobreviver diante da força do Evangelho. Nenhuma barreira que foi levantada pelo pecado, que nos separa como povos, como raças, como condições sociais diferentes, sobrevive à mensagem do Evangelho. Todas elas precisam cair. Aquilo que Paulo está colocando, com certeza, escandaliza um judeu da época e é loucura para um grego que ouvisse a mensagem do Evangelho. Mas ele coloca que isso é um fato incontornável da fé que nós partilhamos em Jesus. O pedido de Paulo, então, se desdobra em 3 partes, e a gente já ouviu, de certa forma, cada uma delas. Primeiro, aceite Onésimo como um irmão que é reconciliado em Cristo Jesus. Segundo, envie-o de volta para mim como cooperador que hoje ele é e que eu quero que volte a ser a partir do que voluntariamente você faz, Filemon, com Onésimo. E terceiro, talvez, ao enviá-lo, você fará mais do que eu estou pedindo. E o que é que isso quer dizer? Muito provavelmente, o versículo 21, ao meu ver, está falando de alforria. Está falando de que Filemon tem direito, do ponto de vista romano, de manter Onésimo como seu escravo. Mas Paulo acredita que ele fará mais do que o próprio apóstolo está pedindo. Talvez ao mandá-lo de volta, você mande não como Onésimo, o escravo, mas como Onésimo, o seu companheiro na fé, o seu irmão amado, agora um homem liberto. Não condene, aceite-o como irmão, envie como companheiro, e eu acredito que você fará mais do que eu estou pedindo. A questão agora é como. Por que Paulo acredita que tudo isso é possível? Por que Paulo acredita que é possível para Filemon fazer tanto mais do que estava dentro do horizonte de qualquer senhor de escravos, de qualquer homem que tinha tantas propriedades? Paulo não quer apenas ordenar. Paulo está ensinando Filemon a pensar dentro da narrativa bíblica. Paulo está ensinando para Filemon que ele é um ator dentro do enredo, dentro da história da salvação, e que nós estamos construindo essa história junto com Deus.
O que Paulo espera é que a koinonia tenha todos os efeitos que ela pode e que ela precisa ter dentro do corpo de Cristo. Koinonia, comunhão, não é uma coisa que a gente tem com as pessoas que nós temos prazer em estar perto. Koinonia é algo que Jesus conquistou e que agora ele dá livremente, e não só dá, mas coloca para a gente como uma exigência da mudança e da transformação que acontece na nossa vida. É uma conquista que ele tem porque ele se identifica com a raça humana, ele representa a raça humana, ele se sacrifica em favor da raça humana e ele ressurge vencendo a morte e estabelecendo esses que fazem parte do seu corpo, entre eles um vínculo que não existia. Paulo tem consciência e quando ele fala para Filemão, ele demonstra isso, que aquilo que está diante de nós nunca existiu antes da pessoa de Jesus. Eu não só estou vendo você de uma forma diferente, eu não só estou tratando um escravo de forma diferente, eu estou compreendendo que surgiu um vínculo que nos une que nunca havia sido estabelecido antes. O vínculo que há no Messias é capaz de fazer o que nunca foi feito porque ele nunca existiu. Surge a partir da identificação, sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Koinonia é dado, koinonia é conquistado e koinonia agora precisa ser preservada e levada a todos os seus efeitos. E ele usa uma expressão muito interessante. A comunhão que procede da sua fé poderia ser traduzido como algo no sentido de parceria da sua fé. Isso é importante para a gente perceber que é um fato incontornável. Você não tem comunhão porque você acha legal. Eu não tenho por você um compromisso de perdão, um compromisso de reconciliação, um compromisso de partilha dos meus bens, do meu conhecimento, do meu tempo, porque eu gosto de você. Eu tenho por você aquilo que, por definição, faz parte da nossa fé. Paulo está falando para Filemão, a comunhão que procede da sua fé, aquilo que é consequência imediata, aquilo que é um fruto inevitável. Comunhão é uma necessidade e comunhão é uma coisa que, se você recebeu a fé, você também a recebeu. Aquilo que Paulo então está tratando é que comunhão é um fato inegociável da fé, um fato incontornável da convicção e outra coisa. Comunhão não é apenas um vínculo estático, não é uma coisa que está parada na nossa natureza, que faz parte agora daquilo que nós somos. Comunhão é uma força que produz uma nova realidade e que dá forma a uma nova forma de vida, a um novo tipo de vida que surge no Messias. Comunhão é a força que dá forma a um novo tipo de vida e Paulo sabe disso com muita clareza porque a forma como ele trata a comunhão e a forma como ele fala com Filemão é justamente que a comunhão seja eficaz. Eu nunca pensei em comunhão nesses termos. Eu penso em comunhão, naturalmente, da forma como eu retratei no começo da nossa mensagem, como algo que a gente vai partilhando quando a gente conhece as pessoas, quando a gente passa a confiar nas pessoas, quando a gente passa a trocar parte daquilo que são as nossas experiências. Não é isso para Paulo. Comunhão é uma força que dá forma a um novo tipo de vida. E aquilo que ele ora é para que a comunhão seja eficaz. Eficaz é uma propriedade daquilo que movimenta, daquilo que transforma, daquilo que torna algo naquilo que não existia e não era antes. Oro para que a comunhão seja eficaz. Quando ele fala isso, ele pede ou ele ora para que essa comunhão dê conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Mas esse em Jesus ou em Cristo que aparece no versículo 6, como ele coloca aqui, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, é uma preposição que em grego é eis auton, para dentro dele. A preposição tem direção. Então ele ora para que a comunhão seja eficaz no conhecimento que lança Filemão para dentro do Messias. E essa imagem de ir para dentro do Messias é muito valiosa para a gente porque aparece em todo momento naquilo que são as cartas de Paulo. Nós somos batizados para dentro do Messias, nos identificamos com ele na sua morte, descemos as águas
e com ele também na sua ressurreição, quando a gente sobe das águas. Quando a gente é batizado, nós somos lançados ex autônomo, para dentro dele, para dentro do Messias. O que Paulo está dizendo é, onde há divisão, há um trabalho inacabado. Onde há um povo dividido, uma relação fragmentada, uma comunidade que se partiu, há um trabalho inacabado. Precisamos todos crescer para dentro do Messias. Precisamos crescer nele que é a cabeça desse corpo. Por isso que o que Paulo está falando para Filemon é, Filemon, faça com que a koinonia seja eficaz em nos levar para dentro do Messias. Faça com que a koinonia, a comunhão, tenha o ímpeto, tenha o poder, tenha a capacidade de nos levar para dentro do Messias, que é um só. Por isso, as nossas relações e a nossa comunhão, você que é meu koinonos, meu companheiro, permita isso restabelecer a relação que agora aqui com Onésimo representa a relação que temos com Cristo. Paulo não está exigindo, Paulo não está insistindo, Paulo está encarnando reconciliação. Paulo em Filemon está fazendo no seu corpo, por meio da sua vida, jogue sobre mim a condenação que você tem por Onésimo. Se ele lhe deu prejuízo, cobre de mim. Se você o considera um escravo, você me considera um escravo. Se você o considera o seu companheiro, você o faz porque você me considera o seu companheiro. Reconciliação. Paulo está encarnando aquilo que Cristo fez por nós. Eu acredito que um dos pontos mais altos do ministério de Paulo é o que não está narrado explicitamente em Atos, e aquilo que a gente não sabe claramente das outras cartas, mas é bem possível que Paulo tenha sido liberto do cárcere que ele se encontrava quando ele escreveu a carta a Filemon, e que ele vai a Colossos pela primeira vez. E talvez nessa viagem, Paulo chegue na casa de Filemon e tenha em um braço Onésimo, e no outro braço Filemon, o abraço do apóstolo do Senhor que não é mais senhor de escravos, do escravo que não é mais escravos, mas são seus koinonos, são seus companheiros. Paulo abraçando de um lado Filemon e de outro lado Onésimo talvez fosse uma das expressões mais concretas e mais vivas para Paulo de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do Senhor e também do escravo. Na verdade, em Romanos é primeiro do judeu, depois do gentio. Mas agora ele recuperou, na verdade, primeiro o escravo, aquele que estava perdido, e estava transformando aquele que era senhor e que percebia o seu irmão não mais como um bem e uma propriedade, mas percebia ele como seu sangue, como membro da sua família, como aquele que partilhava uma nova vida, e por isso esse vínculo era capaz de transformar todas as outras relações. Por que é que eu acredito que a questão da escravidão é tão importante, mas não é a mais importante em Filemon? Porque quando se reestabelece não apenas uma relação social, quando não se estabelece apenas a liberdade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista trabalhista, e se restaura essa parte da dignidade humana, mas quando nós estamos falando de comunhão, que restaura uma vida que na verdade se encontra como uma nova forma de vida, nós estamos plantando no coração da antiga criação as sementes de um novo céu e de uma nova terra, de uma nova criatura que surge em parceria e em partilha com todas as outras criaturas e que vai restaurando toda a criação ao seu redor, também na sua dimensão social, também na sua dimensão jurídica, econômica, familiar, em todos os sentidos. Isso é transformado pela comunhão, essa força que nos lança para dentro do Messias e que faz surgir um novo tipo de vida, que faz surgir um novo mundo. Tudo isso está fundamentado na pessoa de Jesus. Não fazemos isso porque queremos, não fazemos isso porque podemos, fazemos isso porque Cristo fez em nós e agora nós fazemos com o mundo todo. O Espírito, atuando em mim e em você, permite que nós façamos com o nosso próximo aquilo que Deus fez por meio de Jesus. Reconciliação. Se Deus reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus, a nossa missão é anunciar
e encarnar, personificar a reconciliação de todas as coisas. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que a comunhão que nos une como irmãos, como parceiros, coinonos do mesmo corpo, tenha o poder de transformar as relações que foram profundamente fragmentadas pelo mal e pelo pecado. Que a nossa convicção de que o Espírito atua em nós, restaurando aquilo que foi partido, nos permita amar e recuperar aqueles que nós afastamos, que nós enxergamos como diferentes, aqueles que na verdade são parte do mesmo corpo e que partilham da mesma vida que nós partilhamos. Que sejamos um com o Messias e sejamos um como o corpo do Messias. Que a koinonia, a comunhão que temos a partir do sacrifício de Jesus, seja o poder que transforma todas as relações do mundo e das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.